Qual é o maior problema do governo americano atualmente? Ele se chama dívida. A dívida dos Estados Unidos é considerada impagável. São 36 trilhões de dólares e o custo para pagar essa dívida anualmente é um dos maiores custos dos Estados Unidos. Não adianta fazer programa DOGE lá para você ter mais eficiência, reduzir custinho aqui ou ali, se esse monstro, esse elefante que está na sala, que é a dívida impagável dos Estados Unidos, não for resolvido. Então o ponto central da estratégia do Trump, do plano do Trump, é justamente conseguir matar essa dívida americana. Que o custo anual com essa dívida é de 1,78 trilhão por ano, apenas para pagar os encargos financeiros do endividamento. Como o dólar é a principal moeda do comércio internacional, uma crise fiscal americana poderia gerar turbulência nos mercados mundiais e provocar recessão em diversos países. Diante desse cenário, economistas afirmam que o governo terá que tomar decisões difíceis, muito difíceis, para conter o crescimento da dívida, com foco especial no corte de despesas. Como eu falei para vocês, a principal despesa é justamente o pagamento dessa dívida. E ela está ligada, está atrelada ao quê? Aos juros. Se os juros nos Estados Unidos estão altos, essa dívida se torna mais cara. Se os juros dos Estados Unidos estiverem baixo, significa que essa dívida ela fica muito mais barata. Logo, Donald Trump precisa arrumar uma forma de baixar a taxa de juros. Mas existe algo que impede com que o Banco Central faça isso. Esse algo se chama inflação. A escalada de inflação que tivemos nos anos de pandemia fizeram com que o Fed, o Banco Central Americano, fosse obrigado a subir a taxa de juros. Portanto, se o Donald Trump quer baixar a taxa de juros, ele precisa controlar a inflação. E assim como você quando joga GTA, Donald Trump está concluindo essa missão. Olha a notícia aí. CPI, inflação dos Estados Unidos recua para 2,8% ao ano em fevereiro, em meio a tarifas de Trump. Temos na tela o gráfico da inflação real, Trueflation Index, estão vendo aqui, né? Vocês percebem que desde que Donald Trump assumiu, né, na virada aqui em janeiro do ano, olha só o que acontece com a inflação nos Estados Unidos. Ela desabou. Ela saiu aqui de cima de 3% para agora 1,3%. Donald Trump está resolvendo o problema da inflação para forçar o Banco Central a baixar a taxa de juros. Mas o Banco Central americano não se convenceu. Eles acreditam que baixar a taxa de juros pode acabar aquecendo uma economia já aquecida. Estávamos com a Bolsa dos Estados Unidos batendo alta histórica atrás de alta histórica. Pessoas gastando muito dinheiro, comprando muitos ativos. Logo, talvez não seja adequado baixarmos a taxa de juros agora. E aí entramos na segunda missão de Donald Trump. Gerar dano no corpo do próprio país para deixar evidente a necessidade de crescimento. Já que o Banco Central precisa de um motivo para aquecer a economia, Donald Trump resolveu dar. Falou sobre tarifas, sobre várias coisas que geram pânico no mercado, fazendo aquela bolsa que estava em alta histórica desabar. Tarifas de Trump levam empresas a perderem 4,3 trilhões de dólares em valor de mercado. E agora, senhor Fed? Inflação em baixa e economia precisando ali de um aquecimento, precisando de dinheiro para voltar a subir. Temos motivos suficientes para vocês baixarem a taxa de juros? Notícia de anteontem. Fed fará cortes rápidos de juros se desaceleração ocorrer, dizem operadores. Checkmate, Donald Trump. Mas se baixar a taxa de juros reduz a despesa americana ali anualmente, ela não resolve o pagamento do principal, o pagamento da dívida em si, os 36 trilhões. E é aí que entra a parte final do plano do Donald Trump. Colocar uma pimentinha nos títulos americanos, algo que torne esse título mais rentável, podendo fazer com que a parte que o governo americano realmente tem que pagar seja reduzida. Como ele vai fazer isso? Com algo chamado BIT Bonds.
Vou usar aqui o texto do Bernardo Braga, sigam ele no Twitter. Eu estou no Bitcoin há quase 8 anos, já vi muita coisa, mas eu nunca tinha visto, nem de perto, algo tão bullish, algo tão otimista quanto esse vídeo. Os Estados Unidos têm o plano perfeito para dominar o próximo século. Quitar sua dívida, que até pouco tempo atrás parecia impagável, e adivinha, Bitcoin é a peça central de tudo isso. Você não está otimista o suficiente. Ele está se referindo a essa publicação aqui, a apresentação de Andrew Holmes, que estão vendo aqui embaixo, né, no dia 11 de março, também conhecido como ontem, lá em Washington, D.C. Bitcoin for America Policy Summit. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre o tema, assistam o vídeo na íntegra, mas a ideia central é que o Bitcoin se torne parte dos títulos do governo americano, já que agora o Bitcoin faz parte das reservas americanas. E o Bitcoin sendo uma parte dos títulos, isso aumenta a rentabilidade média desse título, o que permite, por outro lado, que o governo americano precise arcar com menos dólares para pagar a sua dívida. Sim, o Bitcoin vai pagar parte da dívida americana.